Saudações, bem-vindos a mais uma atualização profética, bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a este que é o melhor lugar do mundo, onde acompanhamos os eventos finais da profecia bíblica. Quero saudar com um feliz sábado para todos os irmãos em todas as partes do mundo que nos vê neste momento. Que seja um dia de adoração, um dia de calma, um dia de tranquilidade, adorando o único digno de adoração. Meus amados irmãos, vamos ver aqui alguns fatos surpreendentes destes últimos dias que mostram que a segunda vinda de Cristo está próxima. Repito, que nos mostram que a segunda vinda de Cristo está próxima. Convido vocês, em primeiro lugar, a uma oração. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, é com muita alegria que damos boas-vindas ao teu santo sábado, instituído na criação desta terra. Queremos, Senhor, o adorar em espírito e em verdade. Queremos, neste momento, também convidar tua presença no meio de nós, enquanto analisamos estas questões. Que o Senhor aumente nossa fé, a nossa certeza de que tudo, muito em breve, chegará ao final e Cristo estabelecerá seu reino eterno, um reino de paz, um reino de harmonia. É para lá onde nós vamos. Guarda-nos, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quero começar esta conversa lendo para vocês uma passagem do Espírito de Profecia. Atentem muito bem para o que Ellen White escreveu aqui, inspirada por Deus. Nenhum em 20 possui a compreensão dos largos passos que estamos dando em direção à grande crise de nossa história. Esta passagem devia fazer-nos chorar um pouco, ou pelo menos fazer-nos pensar um pouco. Nenhum entre 20 membros da igreja está preparado ou possui uma compreensão dos passos que estamos dando em direção à grande crise da nossa história. Mas isto não significa que nós devemos viver numa expectativa da crise, não? Não devemos antecipar o tempo de angústia. Não podemos fazer isso. Mas o que ela nos diz é que nós precisamos compreender a progressão dos acontecimentos, sabermos aonde estamos e o que é que podemos esperar amanhã. Sim, amados irmãos, vemos aqui mais um texto. Não há tempo para vaidade, para frivolidades, para ocupar a mente em coisas sem importância. Não é mais tempo agora para gastarmos nosso tempo com as coisas sem importância. É momento de estudarmos a Bíblia. É momento de lermos o Espírito de Profecia. É momento de pregarmos o Evangelho, chamarmos almas para que ouçam a voz da verdade. É momento de buscarmos o Espírito Santo, a chuva serode a nossa vida. Queridos irmãos, não é tempo para vaidade, não é tempo para frivolidades e ocupar a mente com coisas sem importância. Nós estamos vivendo agora em um grande movimento dominical no mundo. Quantas pessoas estão dizendo a mesma coisa? Em várias partes do mundo. Isto não pode ser coincidência, amados irmãos. Não pode ser, não. Ou é de fato coincidência, ou existe um plano mundial para estabelecer o domingo como um dia de descanso, honrando Roma, porque não honra a Jesus Cristo, não. Não. Queridos irmãos, vemos aqui, os que calcam aos pés a lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigarão os homens a aceitar. Eles imaginarão, deliberarão e planejarão o que irão fazer. Eventos finais, página 119. Os que pisam a lei de Deus vão fazer leis humanas e obrigar que todos sigam essas leis humanas. Vão planejar, vão deliberar o que irão fazer e nós estamos vendo o que eles estão fazendo agora, queridos irmãos. O mundo todo guarda o domingo, dizem eles. E por que este povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? O mundo todo guarda o domingo. Eu pergunto, hoje, o mundo todo guarda o domingo? Não. Mas Ellen White diz que nesse momento, o mundo todo vai guardar o domingo. Como é que isto vai ser possível? Países muçulmanos,
países judeus. Como é que isso vai ser possível? Amados irmãos, se fosse há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu não acreditaria. Mas hoje, amados irmãos, eu não tenho dúvidas, já mostramos muito aqui para vocês. Bem, começamos nossa conversa vendo aqui. A Croácia se move para proibir as compras na maioria dos domingos, para dar aos funcionários do varejo mais tempo para a família. É estranho que eles não escrevem nada sobre o sábado, que eles não decretam nada sobre o sábado. Nunca veremos aqui a Croácia se move para proibir compras no sábado, o 7º dia da semana. Que Paquistão está se movendo para proibir o comércio no sábado. Que a Europa está proibindo coisas no sábado. Não, eles não mexem no sábado. Mas estão muito preocupados com o domingo. Por quê? Queridos irmãos, vemos aqui. Zagreb, na Croácia. A Croácia, dependente do turismo, está se movendo para proibir as compras em todos os domingos do ano, exceto o domingo 16º, dando aos varejistas o direito de decidir quando usarão a isenção. Eles dizem: queremos possibilitar que os funcionários do varejo passem os domingos com as suas famílias, disse o governo no Twitter na quinta-feira. Eles sempre vão usar argumentos plausíveis, argumentos maravilhosos, para as pessoas jogarem yoga nas ruas, ciclismo nas ruas no domingo, para se encontrarem com a família, um dia maravilhoso. Usam o quê? Argumentos maravilhosos. A proposta pode prejudicar as aspirações do país para o turismo durante todo o ano. A economia da nação, predominantemente católica romana, é fortemente dependente da renda do turismo. Mesmo assim, estão dispostos a entrar nesse jogo dominical, colocando em risco a sua economia, como eles dizem. Vemos aqui, amados irmãos, 7 de dezembro de 2022, Croácia reduzirá compras aos domingos em movimento amigo da família. Que lindo, que maravilhoso. Mas eu digo, se estas pessoas de fato lessem a Bíblia e vissem os planos que Deus já estabeleceu para a família lá na criação, não fariam isto. Não fariam isto. Vemos, a Croácia está se movendo para proibir as compras em todos os domingos do ano. Já vimos. Lojas em países como França, Alemanha e Espanha costumam fechar os domingos. E daí temos que imitar. Eles dizem: queremos possibilitar que os funcionários do varejo passem os domingos com suas famílias. O movimento dominical está abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem a esse movimento acham que é tudo maravilhoso. Mas isto não é coincidência. Vemos aqui, amados irmãos, 11 de dezembro de 2022. O que é dito? Voltar aos bons e velhos tempos. É possível. Vou ler de novo. Voltar aos bons e velhos tempos é possível. O que eles dizem aqui? Esta é minha resposta à carta de 20 de novembro, perguntando: existe algo como os bons velhos tempos? A resposta é sim. Os bons velhos tempos existiam durante o tempo em que o centro da vida era a família e a igreja. Quando alguém conhecia todos ou a maioria dos vizinhos próximos e em toda a comunidade, e eles cuidavam uns dos outros. Eles dizem: você pode deixar sua casa com as portas destrancadas e não se preocupar. Os domingos eram de descanso e descontração. Negócios não essenciais foram fechados aos domingos de acordo com as leis azuis de Oil, a Blue Law, que proíbe o comércio nos domingos, era uma prática dos bons velhos tempos. Podemos voltar para lá? Que proposta interessante eles estão dando aqui. Vemos aqui, amados irmãos, eles dizem: hoje vai. 7 dias por semana. Verdade ou não? Verdade. Vemos as pessoas se movimentando 7 dias por semana. E eles dizem: domingo é apenas mais um dia. Deixe-me dizer o seguinte. A motivação destas pessoas é na verdade interessante. Eles de fato sentem que precisam de um dia para descansar. Deus estabeleceu esse dia.
Mas o que há de errado neste movimento é que eles buscam a solução num dia errado. Num dia que não foi estabelecido por Deus, o Criador do ser humano, mas um dia estabelecido por Roma. Aí está a questão. Vemos aqui. Se o computador demorar 20 segundos para responder, estamos estressados. Queremos gratificação instantânea em tudo. Sempre houve e sempre haverá guerras, conflitos e desejos egoístas. Se queremos os bons velhos tempos novamente em nossa vida, escute bem, se queremos os bons velhos tempos novamente em nossa vida, devemos reduzir o tempo no celular e na internet e começar a colocar Deus e os outros em primeiro lugar. Aguardar o domingo, em outras palavras. Meus queridos irmãos, que proposta fantástica, que proposta cativante, que proposta emocionante, não acham? E isto não pode ser coincidência. Vemos aqui, opinião. Agora é um bom momento para criar um dia regular de descanso. Meus queridos irmãos, recentemente, Teach Harrison, que é uma padre anglicana, examinou como a dinâmica de nossos ambientes de trabalho contemporâneos minam cada vez mais qualquer humanidade de nosso emprego e esgotam nosso espírito. Ela sondou a história, a intenção e a evolução de um dia sabático como uma lente para entender nossa situação atual e sugerir respostas construtivas. Uma dessas respostas oferecidas por esta senhora é a renovação de um dia de descanso humano palpável e impenetrável, desconectado do monitoramento digital e da comunicação do empregador ou do cliente. Proposta anglicana. Temos que ter um dia comum de descanso, renovar um dia comum de descanso, amados irmãos. Isto não para por aqui. Vemos. Ir à igreja quando o Natal cai no domingo. Eu não quero falar aqui sobre o Natal. Quero ler apenas. Vemos aqui este homem. Ele disse: embora meu DNA batista me impeça de dizer a você o que sua igreja deve fazer, também sinto fortemente que as igrejas não devem abandonar as reuniões. Com cada fibra do meu ser, acredito que toda a igreja deve se reunir para adorar no dia do Senhor. Mesmo quando, e especialmente quando, o dia do Senhor cai no Natal. Está falando do domingo, o dia do Senhor. Sem ficar muito enfadonho, aqui estão algumas razões pelas quais Emmanuel terá de ir no domingo, 25 de dezembro. Lembrem que este é um batista e ele diz o seguinte: primeiro, domingo é o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia em que os cristãos observam o princípio do sábado. Domingo é dia de descanso e adoração. É o dia em que a igreja primitiva se reunia para orar, cantar, pregar e ter comunhão. Mentiroso. Me perdoe. Mas ele é mentiroso. Atos capítulo 13. Vamos ao Novo Testamento. O que ele disse aqui? Que os cristãos primitivos se reuniam no domingo para adorar, para celebrar o domingo. Atos capítulo 13. Começando do verso 3. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Verso 14. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e assentaram-se. No sábado, Paulo e seu companheiro entraram na sinagoga e assentaram-se. Vamos ao verso 44. Aqui está. Verso 42, na verdade. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Queridos. Verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus no sábado seguinte. Alguém vai dizer não. Claramente, Paulo, nessas ocasiões, guardou o sábado porque ele era judeu, estava em sinagogas de judeus. Só poderia os encontrar no sábado. Agora vemos aqui. Atos capítulo 16, versos 12 e 13. Verso 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia,
que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos por vários dias. Verso 13. No sábado, saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentámo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Vamos para o livro de Mateus. Mateus capítulo 24, começando do verso número 15. Mateus 24, verso número 15. Vejam só as palavras de Cristo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Verso 16. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Agora, verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus deixou esta orientação para os seus discípulos no contexto da destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 da nossa era. Jesus diz, orem também para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Em outras palavras, até o ano 70, Jesus ainda esperava que seus discípulos guardassem um sábado. E este homem vem nos dizer que era costume dos cristãos primitivos observarem o domingo. Queridos irmãos, isto não tem lógica. Isto não tem fundamento bíblico, não tem fundamento histórico, não tem fundamento arqueológico. É um engano. Agora, queridos, eu mostrei para vocês há algum tempo atrás que esta ideia de se ter o domingo como um dia de descanso comum para todos, é por isso que nós estamos vendo muitos países da Europa seguindo este caminho. Por quê? Porque, de fato, as igrejas, sindicatos, grupos trabalhistas na Europa já escreveram um documento para o Parlamento Europeu pedindo isso. Então não vamos nos surpreender com estas coisas. Vemos aqui, só para lembrar, a European Sunday Alliance pede aos líderes da União Europeia que estabeleçam um dia comum de descanso semanal europeu. Isto é de março de 2022. É dito, a European Sunday Alliance pede aos líderes políticos que estabeleçam um dia de descanso comum semanal europeu. Vemos aqui, amados irmãos. Por ocasião do Dia Internacional do Domingo Sem Trabalho, a European Sunday Alliance insta os dirigentes políticos da União Europeia a colocarem como prioridade o estabelecimento de um dia europeu semanal comum de descanso para os trabalhadores. Por tradição, no domingo. No domingo. E aqui é dito, em vésperas do Dia Internacional do Domingo Sem Trabalho, a Alliance realizou uma comunicação social sensibilizando para o valor único do domingo. O valor único do domingo para a nossa sociedade e para a importância de um dia comum de descanso. Queridos, a Comece, que este site aqui, é membro fundador da European Sunday Alliance. A aliança é uma ampla rede de mais de 100 alianças nacionais dominicais, sindicatos, organizações patronais, associações de sociedade civil, igrejas e comunidades religiosas na União Europeia. A aliança está empenhada em aumentar a conscientização sobre o valor único do domingo para a nossa sociedade e sobre a importância de um dia comum de descanso. Dá até um arrepio ao ler isto. Sensibilizar o povo europeu sobre o valor único do domingo. Então, segunda-feira não tem valor, terça-feira, sexta-feira, sábado não tem valor. O único dia com valor é o domingo. O que eles estão dizendo aqui, amados irmãos? É por isso que estamos vendo esses movimentos agora. Domingo é para oração. Não é para compras, diz governo da Polônia. Queridos irmãos, o governo vai organizar uma mesa redonda com representantes do setor comercial. Como enfatizou a ministra da Família e Política Social, Marlena Malak, ela quer falar sobre a ideia de uma proibição comercial. É hora da família de rezar
e não de gastar na loja, argumenta ela. Queridos, é dito o dia mais importante da semana. Qual é esse dia mais importante da semana? De acordo com Deus, é o 7º dia, o sábado do Senhor. Mas de acordo com o mundo, é o domingo, o primeiro dia da semana. Eles dizem, segundo o ministro, o domingo é o dia mais importante da semana. Este dia deve ser passado com a família. É hora da família orar, não gastar na loja. Gostaríamos de falar sobre isso na mesa redonda, explicou. Vamos trabalhar essa ideia para operacionalizá-la. Estamos planejando essa reunião no início do próximo ano, 2023. Querem operacionalizar isto na Polônia e eu acredito em outras partes do mundo. Deve ser bem preparado e o inspetor-chefe do trabalho deve estar envolvido para que possamos implementar efetivamente o que está previsto na lei. Porque o ato na negociação de domingo é um ato apertado. Em outras palavras, há urgência. Há urgência. Eles têm pressa de estabelecer o domingo como um dia fechado, um dia de descanso. Vemos aqui como descansar aos domingos pode transformar sua perspectiva. Apresentam argumentos maravilhosos. Como descansar no domingo, você vai se sentir bem, você vai se sentir maravilhoso com a família. Mas o argumento para guardar o sábado bíblico não é simplesmente para que você se sinta bem. É para a glória de Deus. Sim? Deus diz, o meu santo dia, se deixares de fazer as tuas próprias obras, no meu santo dia. Queridos irmãos, vemos aqui, eles dizem, a prática de descansar aos domingos me desafia a fazer uma pausa e abrir espaço para outras realidades. Levantar os olhos do que estou trabalhando no aqui e agora e olhar no horizonte para ver o que é duradouro. O trabalho estará lá na segunda-feira. Me afastar dele por um dia e descansar aos domingos me reorienta para o meu destino final. Que maravilhoso, que lindo. Vemos aqui, amados irmãos, restaurar o ato do dia do Senhor. No Canadá, este movimento está em toda parte do mundo. Eu volto a dizer, isto não pode ser coincidência. Ou, de fato, é coincidência, o que não acredito, ou existe um plano global para estabelecer o domingo como um dia fechado, como um dia de descanso. Sim? E é isto que o Espírito de Profecia nos diz. É isto que a Bíblia nos diz, que nos últimos dias a marca da besta será exaltada no mundo. A marca de Roma será exaltada no mundo. Queridos, desejo de um dia de descanso deve encontrar aliados entre o trabalho e cristãos. Queridos, é dito aqui. Em nossa economia agitada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até mesmo a maioria dos cristãos aceitou o domingo como um dia de compras e entretenimento. Poucos são os que percebem que essa é a norma de décadas contra séculos. De fato, eles querem transformar o domingo como sábado. Mas não adianta, eu volto a dizer, não adianta o quanto nós busquemos embelezar o domingo, fazer o domingo parecer santo, porque não é. Não é. Nunca foi, nunca será. Porque o sábado é o único dia santo estabelecido por Deus e você não pode fazer nada para mudar isso. Está claro? Vemos aqui, semana de oração na Europa, convida a viver no ritmo de Deus. E eles falaram aqui, amados irmãos. Orando juntos, queremos encorajar uns aos outros a dançar ao ritmo do céu agora. No entanto, a única maneira de aproveitar melhor o tempo é parar de trabalhar e gastá-lo em relacionamentos. Eles dizem, o sábado é um dom engenhoso de Deus que segue uma lógica diferente. Minha oração é que, ao rezar, vocês sejam introduzidos neste dia de descanso, que nós, cristãos na Europa, celebramos há pouco mais de 1700 anos aos domingos. Estão a dizer eles claramente. Estão falando do sábado, que é o dom gracioso de Deus, e nos dizem que celebram este sábado há cerca de 1700 anos na Europa. Aí entramos numa contradição, porque aquele homem falou naquele outro site
que os discípulos, os cristãos primitivos, guardavam o domingo já lá, no primeiro século. Mas outros vêm nos dizer que guardam o domingo há aproximadamente 1700 anos. Quem está certo aqui? O fato é, amados irmãos, vamos aqui à calculadora. Se nós fizermos, lembrando que este artigo foi postado no final do ano passado, 2021, vamos fazer aqui 2021 menos 1700 anos. Dá quanto? É igual a 321. Estão dizendo que desde 321 a 1700 anos tem essa prática de guardar o sábado. Será que é o sábado bíblico que os apóstolos guardaram? Não. Porque em 321, sim, surgiu outro sábado. Vemos aqui, amados irmãos, na história da igreja cristã, no venerável dia do sol, que os residentes das cidades, magistrados e povo em geral descansem e que as lojas permaneçam fechadas. O decreto do imperador Constantino, em 21 de março de 321. Está aqui o sábado, que é guardado há aproximadamente 1700 anos. Estão falando a verdade. Está claro isto, queridos irmãos? A verdade é que nesse movimento todo é o papado que está sendo honrado. Por mais que os protestantes não aceitem isto, por mais que estas instituições trabalhistas, União Europeia, tentem negar isso, a verdade é esta. Este movimento dominical tem um único objetivo: honrar o papado. Vemos aqui, amados irmãos, Papa, domingos sem trabalho são bons, não apenas para os fiéis. O Papa Francisco lamentou o abandono da prática tradicionalmente cristã de não trabalhar aos domingos. Prática que vem de onde? 1700 anos atrás. 321, quando o imperador Constantino instituiu o domingo como um dia fechado, dizendo que isso tem um impacto negativo nas famílias e amizades. Portanto, quando estes movimentos todos dominicais vêm nos dizer que o domingo é maravilhoso para a família, para encontros, nada mais e nada menos estão fazendo do que seguir as pegadas de Roma. Vemos aqui, amados irmãos, Papa Francisco. Não trabalhar no domingo é bom para todos. O Papa Francisco lamentou a introdução do trabalho dominical, dizendo que tem um impacto negativo nas famílias e amizades e querem restabelecer o descanso dominical. Vemos aqui, Papa Francisco diz, os domingos são uma dádiva de Deus. Não o estrague. Eu pergunto, que Deus é esse que deu o domingo como dádiva? Que Deus é esse? O Deus romano? Vemos aqui, amados irmãos, foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, transferiu o sábado para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor. Quem que está dizendo isto? Um grande homem católico, neste livro. Procure este livro e leia. Ele diz, portanto, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem prestada por eles, de inspiração própria, à autoridade da Igreja. Eu vou ler de novo. Nos movimentos dominicais que estamos vendo, nas igrejas protestantes promovendo o domingo, ele está dizendo, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles estão prestando de inspiração própria à autoridade da igreja. Em outras palavras, amado irmão protestante, se você guarda o domingo e defende o domingo como o dia do Senhor, nada mais e nada menos você está fazendo que reconhecer a autoridade de Roma. Eu amo. Estou falando a verdade abertamente para si. Vemos outra passagem do Monsenhor Dr. Emílio José Salim. Neste livro, ele diz, se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem um sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez esta mudança. Está isto claro? Se você é protestante e diz que confia só na Bíblia, segue só a Bíblia, que santifique o sábado. Se você quer celebrar o domingo, já disseram eles, você está reconhecendo
a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez esta mudança. Acho que é uma declaração tão clara. Isto não é parábola. Eles estão afirmando isto. Queridos, fato é que nós estamos caminhando para os últimos dias. O mundo rapidamente está se preparando para a marca da besta. A marca da besta é o sinal de autoridade papal no mundo, que é a besta que surgiu do mar, em Apocalipse capítulo 13. E eles dizem que domingo é sua marca de autoridade, é um reconhecimento de sua autoridade. Quando Deus diz para nós, Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20, que o sábado é um sinal entre ele e seu povo, para que saibamos que ele é o Senhor. Apocalipse capítulo 14 traz uma mensagem final para este mundo. Apocalipse capítulo 14, verso número 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda tribo, nação, língua e povo. Todo mundo tem que ouvir esta mensagem. Sim, seja judeu, todo mundo tem que ouvir. Indígenas devem ouvir esta mensagem. Qual é? Ele disse em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem. Está aqui o convite de Deus. Adorem. É adoração em jogo nos últimos dias, mas é para adorar a quem Deus convida. Adorem aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorem o Criador dos céus e da terra. Isso nos leva ao quarto mandamento, Êxodo 20, começando do verso 8 até 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Verso 11 responde: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Reconhecer Deus como Criador é guardar o sábado, sim, o memorial da criação. Mas muitos não querem atender esta mensagem. Deus vem. Verso 8. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Para todos os movimentos protestantes, todos os movimentos evangélicos que rejeitam a primeira mensagem, Deus convida para si. Sai desse movimento. Porque caiu. As doutrinas que embriagaram as igrejas protestantes estão sendo desmascaradas. Caiu a grande Babilônia. Aí vem a terceira mensagem. 9. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, depois de ter negado a primeira mensagem, recusado o convite da segunda mensagem, se continuar nesse sistema, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre. Quem gostaria de passar por isto? Ninguém. Aqui está o convite de Deus. Se alguém adorar a besta, percebem? É adoração aqui em jogo. Deus convida na primeira mensagem: adorem o Criador dos céus e da terra. Mas quem não adora o Criador dos céus e da terra está adorando a besta e a sua imagem. A quem você quer adorar, amado irmão? A Deus ou a besta? Esse é o convite que Deus faz para você hoje. Aceite este convite enquanto é tempo. Você não sabe quando é que estas coisas vão acontecer. O mundo mudará. Você hoje precisa se posicionar ao lado de Deus, ao lado do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse 14, verso 12. Se essa é a sua vontade, venha comigo nesta oração. Amado Pai, nós queremos aceitar a verdade. O mundo está cheio de engano. A tua palavra é tão clara sobre o assunto, mas os homens são duros. Os homens não querem ouvir o assim diz o Senhor. Mas nós queremos ouvir. Hoje nós aceitamos esta mensagem, queremos guardar o sábado, o dia santificado por Deus na criação. Queremos adorar o Criador dos céus e da terra, e não adorar a criatura, ao ser humano. Pai, sabemos que esta mensagem em alguns momentos pode parecer dura, mas é o Senhor quem abre a ferida e o Senhor mesmo cura a ferida. Cura-nos, Senhor, se estamos feridos.
Eu oro para que o Senhor possa abençoar o meu irmão nas suas batalhas e possa nos conceder uma experiência de sábado maravilhosa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar, amado irmão. Viva preparado. Brevemente, nós veremos o mundo agitado com esta questão do sábado e domingo. E hoje nós precisamos aprender a ser verdadeiros guardadores do sábado, pela graça, com a ajuda de Deus. Amém. O vejo no próximo vídeo.